Quais os cuidados com o concentrado de hemácia? E quais as indicações do concentrado de hemácia? E o que é o concentrado de hemácia? Fala, enfermagem! Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nesta aula eu quero te ensinar tudo que você precisa saber, ou quase tudo, sobre o concentrado de hemácia. Mas para isso, eu preciso que você se comprometa a assistir esse vídeo completo até o fim, para você não perder nenhum detalhe importante. Então, agora que você já sabe que é para assistir até o final, vou pedir para rodar a vinheta. Mas antes, seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Para começar logo o nosso vídeo com chave de ouro, vou pedir para você que não está inscrito no canal, caiu de paraquedas, é o primeiro vídeo que você assiste, inscreva-se no canal, faça parte da família Descomplica Enfermagem. Cada vez mais eu estou publicando conteúdo para te ajudar e transformar a nossa enfermagem. Então vai lá, inscreva-se para não perder nenhum detalhe. Agora vamos para a nossa aula. Vamos falar sobre o concentrado de hemácia, dominando o concentrado de hemácia. Ivo, o que é o concentrado de hemácia? É sangue que o paciente vai receber? E a resposta é não, não é sangue. Ivo, e o que é o concentrado de hemácia? Presta atenção. O sangue como um todo, ele apresenta em sua composição basicamente plasma. E o que é o plasma? A maior parte do plasma é composto por água. Além disso, dentro do sangue, a gente também vai ter as hemácias, e as hemácias é composto mais ou menos por 45%, e essas hemácias elas são responsáveis por realizar o transporte de gases. E nós vamos ter também as células brancas, tá certo? Os leucócitos, células brancas. Deixa eu até mostrar aqui para vocês de lado. Olha só, maior parte, né, 60%, 55 a 60% é composto por plasma. O que é que a gente tem no plasma? Água e bastante proteínas plasmáticas, tá certo? A principal proteína plasmática, inclusive, é a albumina. Só tem ela? Não, tem várias outras, tá certo? A gente tem aqui o buff coat, que é uma camada de células brancas, e tudo isso aqui são as hemácias, os glóbulos vermelhos. E olha só que interessante, muita gente confunde hemocomponente com hemoderivado. Ivo, qual é a diferença? A diferença é que hemocomponente é tudo isso daqui, ó, daqui para cima. É o concentrado de hemácia, o plasma rico em plaquetas, concentrado de plaquetas, plasma congelado, plasma de 24 horas e crioprecipitado. Tudo isso aqui a gente consegue obter através de uma centrifugação. Agora, os hemoderivados, que são as albuminas, globulinas, os fatores de coagulação, eles são obtidos através de um processo industrial. Aí eles nós vamos chamar de hemoderivados. Esses três aqui são hemoderivados. Todos os outros são hemocomponentes. Tenho certeza que você não sabia disso. Agora eu quero te mostrar quais são as indicações que faz uma pessoa receber o concentrado de hemácia. Eu acabei de falar a função da hemácia. Qual é a função da hemácia? A hemácia, ela vai transportar gases. Transporta gases. Quem? Oxigênio e gás carbônico. Por que ela transporta oxigênio? Para que o seu corpo como um todo possa ser metabolizado, que ele possa realizar o processo da respiração. As suas células, elas só estão vivas porque elas estão respirando. Para ela respirar, ela precisa ter oxigênio. E quem carrega esses oxigênios? As hemácias. Então, a hemácia ela tem este papel. Então, Ivo, quer dizer que uma pessoa que ela apresenta, por exemplo, anemia, ou então uma pessoa que perdeu muito sangue, ela pode apresentar uma hipossaturação, uma saturação baixa, e também uma hipoperfusão tecidual. Os seus tecidos podem morrer porque não está chegando sangue, porque o sangue não está com oxigênio. Exatamente. Então, para estas situações onde o paciente não tem sangue suficiente, não tem hemácia suficiente, nós vamos transfundir nele o concentrado de hemácia. Essa é a sua principal indicação. A transfusão do concentrado de hemácia deve ser utilizado para tratar, olha só que interessante, tratar ou prevenir iminente e inadequado a liberação de oxigênio, porque lembra, são as hemácias que carregam este oxigênio.
Se o corpo está faltando esse oxigênio, a gente vai dar esse concentrado de hemácia. Caso, por exemplo, esse paciente apresente, por exemplo, uma anemia, ou então ele tem aí perdendo sangue mesmo. E como eu havia falado, outra indicação do concentrado de hemácia é pacientes que apresentam hemorragias agudas. Pacientes que apresentam percas sanguíneas, tá perdendo sangue, ele provavelmente vai apresentar um estado de choque. E esse choque, ele é classificado. E olha só que interessante, a gente consegue classificar o choque em choque hemorrágico classe 1, quando ele perde até 15% do volume sanguíneo. Choque hemorrágico classe 2, quando o paciente perde cerca de 15 a 30%. Choque hemorrágico classe 3, hemorragia classe 3, quando ele perde cerca de 30 a 40%, e hemorragia classe 4, quando ele perde mais do que 40%. Ivo, um paciente perdeu 15% do volume sanguíneo, vou administrar um concentrado de hemácia? Não, você só vai administrar um concentrado de hemácia quando a perca do volume sanguíneo for em torno de 25 a 30%. Ou seja, o paciente ali saindo de uma hemorragia classe 2 e indo para uma hemorragia classe 3, tá certo? Aqui você abre os olhos, opa, ele pode precisar de concentrado de hemácia se não reverter. E aí, paciente com hemorragia classe 3 certamente necessita de um concentrado de hemácia, tá certo? Com certeza ele já vai ser muito bem beneficiado com isso. E o paciente que apresenta hemorragia classe 1, não precisa. Aqui você pode colocar um soro fisiológico ou, preferencialmente, a depender da causa, um ringue lactato. Aqui a gente tem um hemograma. Eu quero te mostrar aqui que você não vai olhar neste primeiro momento para o hematócrito. Por que, Ivo? O hematócrito ele não é um bom indicativo para nortear uma transfusão sanguínea. Você vai olhar para cá, para as hemácias, para a hemoglobina, mas principalmente para as hemácias. E olha que interessante. Por que não devo avaliar o hematócrito? Porque o hematócrito ele só vai começar a diminuir 2 horas depois da hemorragia. Então, se o paciente começar a sangrar agora e você fizer uma coleta de sangue, as hemácias vão estar alteradas, só que o hematócrito não. O hematócrito vai estar normal. Agora, presta só atenção. Pacientes que apresentam hemorragias agudas, eles devem ser transfundidos se apresentarem os seguintes sinais. Lembra que eu te mostrei nesse minuto, há pouco tempo atrás, a classificação das hemorragias, classe 1, 2, 3, 4? Então, se esse paciente estiver sangrando, apresentar estes sinais, ele deve ser transfundido com concentrado de hemácia. Quais sinais são esses? Uma taquicardia, ou seja, uma frequência cardíaca acima de 100, entre 100 a 120. Ele vai apresentar hipotensão, queda do débito urinário. Provavelmente aqui é interessante o paciente ter uma sonda vesical de demora para realizar a monitorização do débito urinário. Frequência respiratória aumentada, ou seja, taquipneia. Além disso, ele vai apresentar também retardo no enchimento capilar, o tempo de enchimento capilar, a gente chama de TEC, tempo de enchimento capilar aumentado. E por fim, ele vai pode apresentar alteração do nível de consciência. Então, se o seu paciente está tendo perca de volume, perca de sangue, e porventura está com taquicardia, frequência cardíaca 120, taquipneia, respirando 24 vezes por minuto, ele está hipotenso, por exemplo, pressão 90/60, ele está tendo baixa perfusão, tempo maior do que 2 minutos, baixa saturação também. Não tem na tela baixa saturação, mas eu estou falando aqui para vocês, tá certo? Se esse paciente apresentar qualquer desses 6 sinais, você vai necessita, obviamente, administrar um concentrado de hemácia. Óbvio que necessita da prescrição médica. O médico precisa prescrever este concentrado de hemácias. O valor normal da hemoglobina é de 14 a 17, na mulher é de 12 a 16. Quando a gente avalia a hemoglobina, o que é que vai acontecer? As anemias, de modo geral, elas que apresentam um valor maior do que 10, não precisa de concentrado de hemácias. Anemias com a hemoglobina maior do que 10 não precisa.
Agora, se ele tiver uma hemoglobina menor do que 7, aí sim, nesse caso, ele vai sim precisar de um concentrado de hemácia. Então, hemoglobina maior do que 10, não precisa de concentrado de hemácia. Hemoglobina menor do que 7, precisa de um concentrado de hemácia. E se tiver entre 7 e 10, aí a gente precisa avaliar. Por exemplo, entre 7 e 10, a gente vai avaliar o estado clínico do paciente. Você sabe que menor do que 7 faz concentrado de hemácia. Maior do que 10 não faz concentrado de hemácia. Entre esses dois, a gente precisa avaliar. Por exemplo, paciente que ele tem DPOC pode ser mantido acima de 10 sem nenhum problema. Paciente que apresenta cardiopatia isquêmica aguda, ou seja, um infarto agudo do miocárdio, eles podem ter uma hemoglobina ali de 9 a 10, sem problemas também. Pacientes que apresentam idade maior do que 65 anos, estes pacientes é aceitável transfundir já com hemoglobina menor do que 9, ok? E pacientes cirúrgicos estáveis no pós-operatório, como eles apresentam um consumo aumentado de oxigênio, hemoglobina de 8 também é aceitável. Então observa que não existe uma regra, você vai avaliar, mas você sabe, hemoglobina menor do que 7, ok, transfunde. Hemoglobina maior do que 10, não precisa transfundir, procura outras causas. Hemoglobina entre 7 e 10, avalia o estado clínico deste paciente. Beleza? Deu para entender? Show, Ivo. Entendi. Agora, Ivo, quando é que a gente não deve fazer um concentrado de hemácia? Bem, a gente não vai fazer um concentrado de hemácia para aumentar o bem-estar do paciente. Isso está claramente proibido. Para promover a cicatrização de feridas, claramente proibido. Para prevenir de forma profilática uma anemia, proibido também. Para fazer uma expansão do volume, quando a capacidade de O2 estiver adequada, por exemplo, o paciente está hipotenso, mas está saturando 97. A gente não faz concentrado de hemácia aqui, ele precisa de volume, nesse caso aqui, um soro fisiológico ou então ringue lactato. Ivo, o paciente ele fez um concentrado de hemácia. Como é que eu vou saber se esse concentrado de hemácia melhorou ou não? Como é que eu vou saber qual é o parâmetro esperado do concentrado de hemácia? Muito simples. Após ele receber uma bolsa do concentrado de hemácia, a hemoglobina dele é para aumentar um ponto. Então vamos supor que a hemoglobina dele estava 7, HB de 7. Após ele receber um concentrado de hemácia, é interessante que essa hemoglobina agora vá para 7, né? Hemoglobina de 6, agora ela vai para 7. E o hematócrito, ele vai elevar 3 pontos. Vamos supor aqui que o hematócrito estava em 35. Agora ele vai estar, por exemplo, em 38, após aqui um concentrado de hemácia. É isso que eu espero de um paciente após receber sangue. Recebeu uma bolsa de concentrado de hemácia, hemoglobina sobe 1 ponto, hematócrito sobe 3 pontos. Importante a gente saber essa avaliação. Show de bola? Então, vamos lá a alguns detalhes, algumas doses e modo da administração desse concentrado de hemácia. A gente vai transfundir a quantidade de hemácia suficiente para a correção dos sinais e sintomas, até que a hemoglobina atinja níveis aceitáveis. Por exemplo, o paciente que apresenta hemoglobina de 6. É interessante aqui que a gente administre 2 a 3 concentrados de hemácia para que assim ele atinja, por exemplo, 9 a 10 de hemoglobina, certo? É assim que a gente faz até o cálculo dele. Um indivíduo adulto de estatura média, ou seja, com 70 quilos mais ou menos, a transfusão de um concentrado de hemácia eleva 3% hematócrito e 1% a hemoglobina. Isso eu já falei. Nos pacientes pediátricos, o volume a ser infundido para obtenção dos mesmos resultados devem ser de 10, olha que interessante, a 15 ml por quilo. Vamos supor que a gente tem uma criança com 30 quilos. Vamos infundir qual quantidade de volume? Vamos infundir, se a gente multiplicar por 10, vamos infundir aqui 300 ml. E a gente espera que ele tenha o mesmo resultado, tá? 1 ponto na hemoglobina, 3 pontos no hematócrito. Muito importante isso daqui.
o tempo de infusão. O tempo de infusão de um concentrado de hemácia, ele pode ser infundido até 4 horas. Só que o essencial é que cada concentrado de hemácia seja transfundido entre 60 a 120 minutos, ou seja, 1 a 2 horas. Este aqui é o tempo ideal. Agora, vamos supor que você está diante de um paciente cardiopata, paciente que apresenta uma insuficiência cardíaca. Estes pacientes que apresentam insuficiência cardíaca, eles não podem receber uma quantidade muito grande de volume, porque, ora, ele está com o coração insuficiente, não vai bater da forma adequada. Nesse caso, por exemplo, eu posso estender esse tempo de 1 a 2 horas para 3, 4 horas. Entendeu aí? O parâmetro para pacientes normais, digamos assim, né? Pacientes que não apresentam, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, é de 1 a 2 horas. Para pacientes que apresentam insuficiência cardíaca, eu posso até expandir para 4 horas, sem nenhum problema. Em pacientes pediátricos, olha só que interessante, em pacientes pediátricos, a gente não deve exceder a velocidade de 20 a 30 ml/hora. A avaliação da resposta terapêutica à transfusão do concentrado de hemácia deve ser feita através da dosagem da hemoglobina ou do hematócrito 1 a 2 horas após a infusão. Isso significa que após a infusão a gente deve coletar mais um hemograma. E aqui eu trouxe para vocês as compatibilidades sanguíneas, quem é que doa para quem. De forma bem resumida, o A ele vai doar só para o A e para o AB, e o A vai receber do A e do O. O B da mesma forma, o B ele doa apenas para o B e para o AB, e ele recebe do B e do O. O AB ele recebe de todo mundo, mas doa apenas para AB, e o O ele recebe apenas do O e doa para todo mundo. Lembrando que positivo só doa para positivo e negativo doa tanto para positivo quanto para negativo, tá certo? A gente já tem uma aula no canal completa só sobre esses fatores sanguíneos, os grupos sanguíneos, tá certo? Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre concentrado de hemácias. A gente já tem uma aula no canal falando sobre os cuidados que você deve ter na transfusão sanguínea, a aferição dos sinais vitais, quais são os sinais que a gente pode avaliar no paciente, febre, porque a febre não é uma contraindicação absoluta. Sabia disso? Não é, Ivo? Não é. A gente vai tentar. E a gente conversa isso no meu vídeo, que inclusive está na descrição. Certo? Pessoal, se eu te ajudei de alguma forma, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, vou pedir para você clicar no botão do like, clique no botão de gostei para eu entender que vocês de fato gostaram desse tipo de conteúdo. Tudo bem? Então, chegamos até o final desse vídeo. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Agora você já sabe, né? Não preciso nem falar. Clica aqui, que aqui é uma série de exames laboratoriais. Não preciso nem pedir para você clicar aqui e maratonar o Descomplica Enfermagem. Vai lá, te espero na próxima aula.